Oi, gente, tudo bem? Finalmente, depois de 84 anos, meus amigos vão saber disso, mas saiu um vídeo nesse canal. Na verdade, foi criado, né, esse canal. Então, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tati, eu sou jornalista formada, mas eu sempre fui apaixonada por livros e literatura. E eu já estava começando a falar um pouco desses assuntos no meu Instagram, né, pessoal? Mas aí já era um sonho antigo, falei assim, vou colocar em prática, perder um pouco da vergonha e aparecer aí pro pessoal falando daquilo que eu mais amo, né? Que são os livros e as histórias e as narrativas. E pra gente começar abrir e inaugurar esse canal, hoje eu quero falar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é um livro da Brené Brown, eu não tenho certeza se é exatamente assim que se pronuncia, mas ele foi um livro lançado em 2016. No caso aqui, a que eu tenho é da editora Sextante, que é essa capa aqui, ó. Não sei se vocês já viram, acho que é a mais recente que saiu, tá bom? Então, falar sobre ele. Primeiro, acho que uma coisa que eu tenho que falar é que a Brené, ela é uma assistente social, né? E a pesquisa dela vai se voltar aí para as pessoas. No caso, este livro, né, ele resultou aí de 12 anos de pesquisa dela, e ela já tinha feito uma palestra no TEDx. Ela até fala bastante aqui no decorrer do livro sobre essa palestra. É uma palestra que já tem aí milhões de visualizações, em que ela vai falar ali um pouquinho do que ela abordou aqui no livro, né? No A Coragem de Ser Imperfeito, ela vai falar muito sobre essa questão da vulnerabilidade, do perfeccionismo, da gente ter a coragem, né, de ser quem nós somos e de mostrar como realmente nós somos. Eu confesso assim que eu não sou fã nada de livro de autoajuda, mas ele foi um livro muito bacana porque eu sou muito assim perfeccionista, já melhorei muito, mas sempre penso muito na opinião dos outros, sempre tenho medo algumas vezes de falar, de me mostrar por conta desse julgamento dos outros mesmo. E ela vai trazer muitos ensinamentos nesse livro que eu achei muito legal. Ele é um livro relativamente assim pequeno, ele tem 206 páginas, foi quase. Só que uma coisa que eu achei desse livro, assim, eu vi relato de outras pessoas também falando sobre ele, é que tiveram dificuldade na leitura desse livro. E realmente, são os livros que eu chamo, né? Acho que não tem uma definição certa sobre isso, mas eu chamo de livros de estudo. Por quê? São aqueles livros que a gente tem que realmente assim, se deleitar mais, ter uma leitura aí com mais tempo, né? Não é aquele livro, por exemplo, um Harry Potter, que a gente senta e lê ele inteiro num dia, né? Inteiro não, né? Mas modo de dizer. Ele é um livro que vai fazer com que você fique ali mais tempo nele. Por quê? Ele vai trazer muitas frases de reflexões, muitas coisas para você pensar, para você aprender. Então, é até um livro, eu não sei se vai aparecer, vou tentar chegar um pouquinho mais perto, mas que eu coloquei post-it. Não sei se tá focando. Aquelas, tô me sentindo muito blogueira neste momento. Mas eu fui colocando post-it porque isso é algo que eu faço, né, com esses livros, assim, que demandam um pouco mais da nossa atenção pra leitura. Ele não é uma leitura muito fluida, tá, gente? Isso foi uma percepção minha, mas eu ouvi relatos de colegas meus que também tiveram essa dificuldade na leitura desse livro. Então, como ele é um livro, assim, que demanda mais, eu até comentei sobre isso na minha rede social, eu provavelmente, já que eu não gosto, né, desse gênero, assim, de autoajuda, eu provavelmente não vou ler ele inteiro de novo.
Então, o que que eu faço? Eu venho com um post-it marcando aquelas partes que fizeram mais sentido para mim durante a leitura, porque depois, né, depois de um tempo aí, alguns meses ou anos, eu posso pegar esse livro novamente e relembrar aquilo que foi mais importante para mim, aquilo que eu aprendi naquele momento e que eu pude absorver, né? Mas ele é um livro que vai falar muito dessa questão da vulnerabilidade, né? Ela fala um pouco da história dela, então ela conta que ela teve esse problema com a vulnerabilidade e enquanto ela fazia as pesquisas, ela foi vendo que as outras pessoas também tinham. Uma coisa que eu achei muito bacana é quando ela vai falar ali de uma questão da vulnerabilidade do homem e da vulnerabilidade da mulher. Né, enquanto a mulher precisa passar essa questão um pouco mais de delicada, né, de amorosa, tem, né, essa pressão social em cima disso, de ser o sexo frágil, né, o que é totalmente errado, vamos combinar? Mas uma coisa que ela falou muito interessante dos homens é que, e isso depois, né, que eu li e parei para refletir realmente, muitos deles se sentem envergonhados quando precisam demonstrar uma certa fragilidade, né? Então ela fala que geralmente os homens, assim, eles têm que se mostrar o quê? Durões, eles têm que se mostrar firmes, fortes, e que isso vai trazer um problema também de vulnerabilidade, porque daí eles se sentem ali, como que eu posso dizer, né? Não é bom de nenhuma forma, de nenhum dos lados. Ela fala também de uma questão do trabalho, então uma coisa que eu achei muito legal, porque eu sou essa pessoa, que é a pessoa do feedback. Eu amo o feedback, gente. Positivo, negativo, acho que o feedback ajuda a gente a crescer, a aprender, algumas vezes a enxergar alguma coisa que a gente não tá vendo. E... Só pra ver se tá gravando. E ela fala disso, da questão da importância do feedback, principalmente no trabalho, quando você é um líder e tá à frente aí de outras pessoas, como é importante você dar esse feedback para essas pessoas, né, para os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus liderados, né, porque algumas vezes quando você não dá um feedback, quando você não traz uma resposta para a pessoa, né, para o indivíduo sobre aquilo que ele está fazendo, isso pode gerar um descontentamento, isso pode fazer com que ele fique desanimado, né, não se sinta relevante naquele meio, naquela empresa, né, então isso do feedback eu achei muito legal que ela falou, é uma coisa assim que eu tenho para mim, porque eu amo escutar feedback, né, como eu já disse, e isso eu achei muito bacana. Outro ponto que ela falou, que também me marcou muito durante esse livro, é da questão dos filhos, né? Então ela fala assim que o nosso comportamento vai moldar também como os nossos filhos são, né? Eles aprendem muito mais aí pelas nossas atitudes e pelos nossos exemplos do que por aquilo que a gente fala. Então a gente precisa ter essa postura também de ser vulnerável com eles e mostrar essa importância da vulnerabilidade para eles, para que lá na frente, quando eles forem um adolescente ou adulto, eles não venham passar por alguma situação aí dessa questão de uma cobrança pessoal, uma questão de não se sentir suficiente, né? Acho que essa é uma palavra assim chave, se sentir suficiente. Ela começa até falando sobre isso, de que muitas vezes a gente se sente insuficiente para as coisas. E realmente, né, num trabalho novo, numa atividade nova, a gente sente que não vai dar conta, de que somos insuficientes para aquilo, somos incapazes muitas vezes para aquilo, e não é bem assim. Então, tem algumas partes aqui que eu grifei, eu quero achar um específico, quando ela fala da questão dos filhos, que eu achei muito legal, provavelmente eu vou... isso é muito legal, nessa questão dos filhos. Em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez, a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia. Nossa, achei isso muito pesado. Ela fala, né, como escreveu Joseph Chilton Pearce. O que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos, portanto precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Foi o que eu já tinha comentado aqui também.
Achei, assim, muito bacana. Tem umas coisas que ela fala aqui, ó, agora do feedback. Né? Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. E isso aí também vai gerar o que eu já falei, né? De um descontentamento, da gente não se sentir encorajados a estar naquele lugar e se sentir desanimados. Né? E tem outras partes que eu marquei. Vou ver aqui se eu acho mais alguma. Mas eu acho que o que eu falei aqui é basicamente o que mais me marcou nesse livro, fazendo um resumão mesmo aí de tudo, né? Eu indico a leitura, mas eu já adianto que se você é uma pessoa que não gosta de livros de autoajuda, tem dificuldade, esse livro vai ser difícil para você. Eu sugiro que você vá lendo bem aos poucos. É que assim, eu sou a louca da leitura, né? Então eu quero terminar um pra começar o outro. Então eu fui lendo bem rapidão. Mas assim, indico pra vocês livros, sim. Aí eu tenho o Scoob, né? E lá eu fiz uma resenha falando um pouquinho sobre isso. Mas ela vai falar aqui do perfeccionismo. Né, que perfeccionismo não é se esforçar para excelência, perfeccionismo não é auto-aperfeiçoamento, o perfeccionismo não é a chave do sucesso, e ele não é uma maneira de evitar a vergonha. Quando ela falou do perfeccionismo, assim, para mim me pegou muito, né? Isso é uma coisa que eu convivo bastante, e então foi muito importante para mim. Eu tô indo só nas partes que eu coloquei os post-its, que fica mais fácil, que como eu disse, são aquelas partes que depois eu posso retornar, né? Pra relembrar essas coisas que me fizeram refletir e pensar. Então, numa nota, se eu pudesse dar uma nota aqui, acho que como eu não sou fã desses livros de autoajuda, e eu senti uma dificuldade muito grande na leitura desse livro. Você tem que desempenhar aí uma atenção muito grande na leitura. Não é aquela leitura que você faz quando você chegou do seu trabalho e você quer alguma coisa para você esfriar a cabeça, sair desse mundo, né? Realmente é um livro de estudo, assim, né? Que eu chamo de livro de estudo, como eu já disse. Mas eu acho muito bacana, indico uma nota aí, 7 de 10 eu daria, já que eu não... Prefiro histórias ficcionais, né? Eu digo assim, que me prendem muito mais. Então, por exemplo, comecei a ler Torto Arado agora. E eu já tô assim, sabe, naquela ânsia de terminar o livro. Isso não é uma coisa que acontece aqui. Você tem que ir digerindo aos poucos o que ela vai falando. Igual uma vaca, assim, vai ruminando, entendeu? Não tô chamando ninguém de vaca, pelo amor de Deus. Mas só pra vocês entenderem, você vai ruminando esse conteúdo, digerindo aos pouquinhos, porque é um conteúdo meio denso, assim, que te impacta. Mas é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo, olha só, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia é que eu possa sempre postar aí uma vez na semana algum livro que eu esteja lendo, ou dicas também, não só resenhas, mas dicas também para vocês, alguma coisa sobre o Kindle, que eu tenho um Kindle também, posso falar para vocês aí algumas dicas, como foi pra mim, né, eu mexer com o Kindle no começo, né, porque eu gosto muito do livro no papel, então como foi essa minha adaptação. Mas enfim, se vocês quiserem saber de alguma coisa, também podem mandar nos comentários. Espero que você curte, se inscreva e a gente vai se falando. Um beijo e até a próxima semana.